Segundo a Polícia Civil, a Operação Voo de Táxi, realizada na manhã desta quinta-feira, teve como objetivo desarticular um esquema criminoso, que envolvia a venda de placas vermelhas às pessoas que não exerciam a função de taxista. Apenas buscavam os incentivos para adquirir veículos com isenções, que, segundo as investigações, acabaram gerando um baita prejuízo ao governo. A operação ela iniciou-se na verdade, as investigações, né? Elas começaram no final do mês de janeiro, quando a gente observou que estava tendo uma quantidade excessiva de veículos com placa de aluguel aqui na cidade de Bacabal. E diante da quantidade de carros com placas vermelhas, a gente percebeu que aquilo dali estava desproporcional. Em consultas à legislação de municípios também do estado do Maranhão, nós verificamos que as vagas de táxi, elas são emitidas de forma proporcional em relação aos habitantes. Numa média, por exemplo, de um táxi para 700 pessoas, um táxi para 800 pessoas, isso aí depende do ato normativo do município, que pode ser por lei ou por decreto, tá? Decreto municipal. Aqui no município de Bacabal, eu comecei a verificar, a pesquisar sobre as normas que regulamentavam a quantidade de vagas de táxi, e até o momento eu só encontrei um decreto do ano de 2022, salvo engano, em que foram criadas 50 vagas de táxi para o Brejinho, para o povoado Brejinho daqui de Bacabal. Sim. Das outras vagas eu não encontrei ato normativo, então a priori eu estou considerando que essas vagas elas não existem. Eu já requisitei para o município para que essas informações, esses decretos, as leis que criaram essas vagas sejam encaminhadas por mim, mas até agora a secretária responsável pela pasta ainda não me encaminhou as informações. E são informações importantes, porque de acordo com os alvarás, a gente já percebeu que existem mais de 400 veículos circulando com vagas de táxi. Eu já peguei alvarás aqui com número acima de 400, então tem uma quantidade excessiva. É um município com 103 mil habitantes, conforme dados do IBGE, era para ter aqui no máximo uma quantidade de 100 veículos como taxista, considerando essa proporção que eu falei agora há pouco. Tá? É uma quantidade muito grande. Durante as investigações, né, a gente teve uma delação premiada de um investigado também, onde ele passou toda a arquitetura da associação criminosa. Ele passou nomes, passou informações, disse como é que funcionava a associação, e com base nos elementos de informação que ele nos passou, nós passamos a fazer outras investigações, ouvimos outras testemunhas, pegamos elementos técnicos, provas, né, técnicas, fizemos a prisão do Rovelho ainda no mês de fevereiro, salvo engano, final do mês de fevereiro, onde ele foi autuado por estar usando uma placa adulterada. O carro dele seria um carro de aluguel com placa vermelha, e no momento da prisão ele estava utilizando um veículo com placas com as caracteres de cores pretas, e sendo que o QR Code da placa ele não estava cadastrado na base de dados do Senatran, o que denotava uma adulteração de sinal de veículo automotor, motivo pelo qual ele foi autuado em flagrante. Com base nessa prisão dele, eu pedi autorização para fazer a extração dos dados do seu aparelho celular, e no aparelho dele encontrei muitas informações, muitos elementos de informação que corroboravam com as outras informações que eu já tinha pego do delator. E essas informações elas colocavam lá o secretário de Finanças, o secretário adjunto de Finanças, colocavam um servidor do município, do Ciretran, como envolvidos no esquema. E nós continuamos as investigações. Tá? Eu requisitei para a Secretaria de Fazenda Estadual a relação de todos os condutores, todos os proprietários de veículos do município de Bacabal, com veículos licenciados aqui, que tiveram isenção de IPVA e de ICMS para a compra de veículos. Eu estou com essa relação. De 2020 para cá, já foi causado aí um prejuízo por erário na casa de 13 milhões e 650 mil reais. No ano de 2020, esse prejuízo foi na ordem de 350 mil, no ano seguinte aumentou para 400, depois começou a aumentar exponencialmente, sendo que no ano de 2023 esse prejuízo foi na casa de 1 milhão e 500 mil reais. Já nos 3 primeiros meses de 2024, o prejuízo já estava na casa de 450 mil reais, apenas nesses 3 meses de 2024. Então a farra dessas placas de táxi já estava muito excessiva, já estava fugindo do normal. Também durante as investigações, exatamente, de forma escancarada. Ainda durante as investigações, nós verificamos que muitos taxistas, muitas pessoas que compravam essas placas eram moradores de outros municípios. Eu encontrei pessoas, por exemplo, de São Luís, de Timon, de Teresina, de Caxias, inclusive de Brasília, pessoas de outro estado fazendo compra de vagas de táxi aqui em Bacabal. Detalhe, essas pessoas que compravam essas vagas
não tendo residência aqui no município de Bacabal, elas colocavam o endereço como sendo de um dos alvos que foram presos. Então já verifiquei placas cujo registro do veículo estava no endereço do alvo que foi preso hoje, de um deles, né? Não necessariamente do que foi preso agora. E sendo que o endereço principal da pessoa era no município de Teresina, de Caxias, de Timon, outros municípios que as pessoas não residentes aqui em Bacabal também não teriam direito. Por que os servidores públicos tiveram suas prisões decretadas? Primeiramente porque eles, como servidores públicos, eles têm o dever de probidade, né, de moralidade pública, e coisa que não estava acontecendo. Eles, se utilizando o cargo público, eles facilitavam a venda dessas vagas de táxi e recebiam contraprestações pecuniárias em decorrência da venda de cada uma dessas vagas. Tá? Cada vaga de táxi ela era vendida ali em valores entre 5 e 20 mil reais. Eles começaram com 5, depois passaram para 8, e no ano de 2024 eles já estavam planejando fazer as vendas pelo valor de 20 mil reais. Esse valor era rateado entre o atravessador, que era aquela pessoa que vendia a placa, que oferecia para o particular. Ele recebia esse dinheiro do particular. Uma parte ia para os secretários de finanças, outra parte ia para o servidor do Detran, e outra parte era remetida para umas pessoas de 2 lan houses, que eles pegavam a documentação, os alvarás já expedidos, a documentação particular da pessoa, CNH, CRLV do veículo, encaminhava para a Secretaria de Fazenda Estadual, para fins de conceder a isenção de IPVA e o ICMS no momento da aquisição do veículo. Então eles foram presos, foi decretada a prisão deles pela corrupção ativa, corrupção passiva, pelos crimes de sonegação de tributos estaduais, que aqui entra o ICMS e o IPVA, e um deles teve a prisão decretada também por coação no curso do processo, que ele estava ameaçando uma das testemunhas que nós ouvimos aqui no bojo do inquérito.